Segundo dia do julgamento dos generais Dino e Copalipa, segue a leitura da acusação. Justiça angolana ainda verifica a demora no tratamento de processos judiciais. Relatório que avalia os serviços sociais e níveis de pobreza será apresentado pelo SICA. Pela primeira vez desde que foi eleito, Trump tem índice de rejeição maior do que a aprovação. Roque Sapiri é o novo técnico do Inter Clube. Terça-feira, 11 de março de 2025, Hoje Notícias está no ar. Boa tarde. O aumento de casos de cólera no país está a deixar a população preocupada em Luanda. Populares ouvidos pela Rede Girassol defendem maior rigor nas medidas que visam controlar o surto. Até o momento, mais de 230 pessoas morreram em todo o país devido à doença desde o início do surto. A falta de saneamento básico, que resulta na acumulação de lixo, moscas e o que leva ao consumo da água não tratada, entre outras consequências, é apontada como a causadora maior da multiplicação do vibrião colérico que causa a cólera. Vários cidadãos dizem que a cólera no país não vai terminar tão cedo devido à falta de higiene entre a população. É um atentado à saúde pública. Uma situação muito crítica. Eu penso que as autoridades têm que ver bem essa situação, porque é aqui onde as senhoras vendem. Estamos a ver aqui vendem produtos alimentares. Estamos diante desta lixeira, eu digo assim. O que tenho a dizer é que essa situação é bastante triste e é preocupante. Até o momento, já foram diagnosticados 6.564 casos de cólera em diversas províncias do país, o que resultou em 237 óbitos. Só nas últimas 24 horas foram diagnosticados 112 novos casos, com 6 óbitos. Quanto mais as pessoas estiverem a vender nessas condições em que estamos a mim atrás, acredito que a cólera não vai passar agora, não. Vai durar muito tempo mais. Enquanto o saneamento básico do nosso país não for organizado e outras coisas que têm a ver com a saúde, não será possível terminar com a cólera. Para as pessoas que residem em zonas sem acesso à água potável, é desaconselhada, dizem, a não utilização de lixívia para roupa devido à sua constituição química. Claro que vai continuar por conta da falta de saneamento básico, visto que como é que vamos combater a cólera dentro das nossas casas se na rua tem águas paradas, as condições são precárias, falta de saneamento básico e muitos problemas de saúde. Mesmo aqui onde a gente está a residir agora, não tem água potável para a população. Tem pessoas que consomem águas paradas de lagos e águas paradas e não pode ser assim. Nelson Clinton, mestre em saúde pública, diz que para se acabar com a cólera deve-se envidar esforços conjuntos entre o Estado, associações não governamentais e populares. Para já, refere, os resultados da luta contra o controlo do surto não são satisfatórios. O Ministério, nessa altura, posso dizer que não tem resultados satisfatórios, porque a cada dia que acorda nós temos um número maior. Estamos a falar, tivemos 112, ontem era um número que o Ministério não parava. A vacinação trouxe uma redução mínima, mas ainda assim a cólera é transmissível por contacto. É necessário um esforço conjunto para que o governo consiga passar nesta fase endêmica que o país está a atravessar, visto que, do ponto de vista climatérico, o mês de março, o mês de abril, são meses marcados de grandes enxurradas. E aqui é uma necessidade de um esforço conjunto a partir do governo, as associações não governamentais, os parceiros internacionais, juntos nos unirmos para conseguirmos então as zonas onde estão mais agravadas com o surto da cólera. Estamos a falar de Luanda, estamos a falar do Bengo, a Sigu e Colibengo e as demais províncias onde o número de mortos também está cada vez mais crescente. Declarado a 7 de janeiro deste ano, o surto de cólera alastrou-se rapidamente por várias províncias de Angola, sendo que o primeiro caso foi detectado em Luanda.
Os automobilistas que circulam na Estrada Nacional 230, que liga as províncias da Lunda Norte, Lunda Sul, Malange e Kwanza Norte, pedem maior celeridade nas obras de requalificação da via. O diretor provincial para a área técnica e infraestruturas do Kwanza Norte avançou que as obras ao longo da 330 têm um prazo de conclusão de 24 meses e um nível de execução da obra nessa altura ronda os 20%. As obras que tiveram seu início em dezembro último está por esta altura em fase de preparação para a compactação do tapete asfáltico. Em função da construção das passagens hidráulicas, o percurso foi desviado, o que tem provocado desgaste físico aos automobilistas que falam em 3 a 5 horas do percurso em obras. Reabilitação, estamos a ver as máquinas a trabalhar e seria bom se agilizassem com o processo, porque brevemente as quedas pluviais começam a bater, então vai nos dificultar bastante. Antes fazíamos pelo menos 1 hora ou 45 minutos de andar latando a Luanda. Agora estamos a fazer por aí 3 a 4 horas. Com a reabilitação da via, já estamos a fazer menos horas do que aquilo que a gente fazia e é menos cansaço para o motorista. Estou a gostar, né? Estou a gostar. Eu quero que fique mesmo bem melhor e que a estrada dura mesmo. Tem que se fazer uma obra que dura mesmo pelo menos muito tempo. Este camionista diz que por causa do produto que carrega, chega a fazer 10 horas de viagem. Mesmo com a estrada não boa, 10 horas de tempo de condução. Entretanto, o diretor provincial para a área técnica e infraestruturas do Kwanza Norte fez saber que a obra contempla 45 km de estrada, estando neste momento em 20% de execução física. Ela está a sofrer uma intervenção de mais ou menos 45 km. E nesses 45 km, até o momento, foram frisados 5 km, que é do desvio do Gulungo até mais ou menos a uma PH que está a ser intervencionado. Depois desse friso que está a sofrer a via, vai ter uma camada de base e a subbase e posteriormente vai a camada de betão betuminoso, que é o asfalto. Estamos aí em 20% da execução física, mas não terminada na totalidade. Quando concluída, para além de outras componentes, a estrada terá um alargamento de 11 metros contra os anteriores 7. Estão a alargar a via, era de 7 metros, agora está a passar para 11 metros, que é o padrão nacional. Nesse momento ainda não tem o tapete, porque estão a frisar. Há um troço do desvio do Gulungo nas bombas até junto à ponte. Aí passou sim uma camada, mas não é o asfalto, é o binder, é a camada de binder. A obra de âmbito nacional tem nesta altura 5 km de asfalto de um total de 45 previsto. O Tribunal de Comarca Provincial do Ambo iniciou nesta segunda-feira a sessão de julgamento dos 7 cidadãos nacionais acusados da tentativa de terrorismo durante a visita do antigo presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, a Angola. Os arguidos foram envolvidos no processo 109/225 nos crimes de organização terrorista e associação criminosa. De acordo com o Ministério Público, os réus são ainda acusados de posse de substâncias tóxicas, posse de explosivos e falsificação de documentos. A sessão foi marcada por questões prévias aos arguidos apresentadas pelo advogado da defesa, David Mendes, destacando a delação premiada que beneficia o réu em troca de colaboração e a pronta intervenção do representante do Ministério Público, Avelino Capessa. E aqui a nossa posição também queremos que seja claro, porque nós gostaríamos que isso ficasse em ata. Se houver colaboração dos arguidos na descoberta da verdade e verdade que não está vertida nos autos, o Ministério Público aceita a delação premiada? Queremos que essa colaboração, esse estatuto de arguido colaborador, seja concedido mediante uma condição resolutiva, no sentido de esta colaboração ser efetiva, trazer factos novos. É esta a nossa posição. Depois de uma curta pausa, seguiu-se a apresentação da leitura da acusação. O procurador Avelino Capessa afirmou que há muitos elementos que sustentam a acusação. Na sua maioria, os coarguidos conheciam-se, uns porque são irmãos,
outros amigos de longa data e antigos colegas de serviço, bem como sabiam o que cada um fazia profissionalmente, qualidades essas que consideraram para a materialização de cada ação desenvolvida e a desenvolver previamente planeada. Pretendiam os coarguidos provocar explosões e desabamentos de edifícios e construções públicas. Agiram sempre em cada ato praticado em comunhão de esforço, cada um desempenhando a sua tarefa de acordo com a execução do planeado. O primeiro dia do julgamento, orientado pelo juiz Cipriano Catito Chivinda, ladeado dos juízes assessores Bruno Eduardo Ferreira e Sebastião Sambuta Nangamale, foi ouvido apenas João Gabriel Delcino, considerado líder do grupo. O julgamento decorre hoje, no seu segundo dia, nas instalações da comarca de Menores, no bairro da Cambiote, arredores da cidade do Ambo. O Tribunal Supremo retomou nesta segunda-feira o julgamento do processo número 38/2022, em que são arguídos os generais Manuel Hélder Vieira Dias Júnior Copelipa e Leopoldino Fragoso do Nascimento. As duas altas patentes militares estão acusadas dos crimes de peculato, branqueamento de capitais, associação criminosa e outros. O processo conta com 38 declarantes e testemunhas. A sessão foi inaugurada com uma ligeira troca de mimos entre a defesa, a juíza da causa e o Ministério Público. Tudo começou quando o advogado Bangula Kemba manifestou a intenção de a defesa apresentar questões prévias antes da leitura da acusação por parte do Ministério Público. O pedido foi negado pela veneranda juíza Anabela Valente, ação que abriu espaço para uma troca de posicionamentos entre as partes. Da palavra a defesa do arguido Leopoldino Fragoso do Nascimento para apresentar questões prévias. Os ilustres mandatários judiciais poderão evocar as questões prévias que tenham. E tem sido essa a praxe. Primeiro é a leitura da acusação. O entendimento é diferente ao do ilustre advogado. Portanto, o que consta do 387 é que a leitura das peças antecede às questões prévias. 387 do Código de Processo Penal. O 387, na sua redação, diz justamente isso. Realizados os atos a que se referem os artigos anteriores, estamos a falar de 385, 386, o juiz que presida o julgamento ordena que sejam retiradas. Ou seja, nós temos aqui, na sequência, a apresentação das questões prévias, primeiro, segundo, a leitura das peças principais, terceiro, a retirada para início de produção de prova. E creio que a prática, quer dizer, não só de lei, mas a própria prática ordena que assim seja. Ultrapassada a troca de mimos, eis que a juíza deu a palavra aos representantes do Ministério Público que formalmente apresentaram a acusação de todos os arguidos do processo, nomeadamente os generais Manuel Hélder Vieira Dias Júnior Copelipa e Leopoldino Fragoso do Nascimento Dino. Ainda fazem parte do processo, como arguidos, Fernando Gomes dos Santos, o cidadão chinês Yu Haiming e as empresas China International Fund, Plasmart International Limited e Hatter Haig International Limited. Ao que se sabe, os generais Manuel Hélder Vieira Dias Júnior Copelipa e Leopoldino Fragoso do Nascimento Dino estão a ser julgados no processo 38/2022, em que está envolvido o grupo empresarial China International Fund, Angola, que investiu um total de 791.607.291 dólares no país de 2008 a 2017, de acordo com os autos do processo. Sobre os arguidos, pesam as acusações da prática dos crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documentos, associação criminosa, abuso de poder, branqueamento de capitais e tráfico de influências. Durante o primeiro dia de julgamento, os arguidos demonstraram sempre serenidade, tendo inclusive trocado sorrisos e abraços com os presentes na sala do Tribunal Supremo. Depois da formalização da acusação, do Ministério Público e da pronúncia do Tribunal, a veneranda juíza Anabela Valente deu por encerrada a sessão,
tendo reagendado para esta terça-feira a continuidade dos trabalhos com a apresentação de questões prévias por parte da defesa. Defesa esta que considera que o julgamento não começou da melhor maneira, mas que mantém o seu posicionamento. Puderam acompanhar o desenrolar dos factos e perceberam que há coisas que são inexplicáveis. E essa é uma delas. Acha que ele devia estar aqui também sentado como arguido? Para o lado da defesa, tendo em conta toda a acusação. O que eu acho é que o Ministério Público deveria fazer melhor o seu trabalho. E o Tribunal, em instrução contraditória, tinha a espetacular oportunidade de fazer um trabalho melhor, corrigir aquele trabalho que o Ministério Público fez. Não nos caberá a nós, mas claramente que a imprensa, crítica e prudente como é, sabe de facto que há coisas que são inexplicáveis. Na leitura das peças processuais e da acusação, o Ministério Público mencionou inúmeras vezes o nome de Manuel Domingos Vicente, antigo vice-presidente da República e que na altura dos factos era PCA da Sonangol EP. O advogado Benja Satula entende que o Ministério Público não fez bem o seu trabalho, deixando de explicar alguns elementos. Que na nossa perspectiva, se as questões prévias fossem discutidas, pouparíamos o tribunal, pouparíamos informação e passávamos uma melhor informação à comunidade. Não aconteceu por razões estranhas, estiveram na sala, perceberam isto, não aconteceu por razões estranhas, porque de facto nunca vi, em toda a experiência que tenho, que a leitura das peças principais seja feita antes de serem discutidas questões prévias que podem implicar nulidades para questões fundamentais que estão no processo. Por isso é que entendemos que de facto começou mal, mas estamos tranquilos a mostrar a disponibilidade dos arguidos e das arguidas, no sentido de que de facto o julgamento é para começar, já leva muito tempo a expectativa e queremos de facto produzir prova e apresentar a versão dos arguidos. Estão arrolados no processo 38 testemunhas e declarantes. E no Tribunal Supremo segue o julgamento dos generais Dino e Copalipa. Os dois estão acusados de defraudar o Estado angolano em mais de $1.000 milhões. Durante a leitura da acusação, o Ministério Público assegurou que os arguidos se apropriaram através das empresas chinesas de vários milhões de dólares do Estado, mediante financiamento da Sonangol. O Alberto Capitão é quem vai trazer as informações agora em direto. Capitão, boa tarde. Quais são as notas em destaque neste segundo dia? Boa tarde, Manuela Costa e a quem nos acompanha por esta altura no As Notícias. Está a decorrer o segundo dia desta sessão de julgamento do caso número 38/2022, em que são arguidos Manuel Vieira Dias Copelipa, também Leopoldino Fragoso do Nascimento, dois generais das Forças Armadas angolanas. Mas nestes processos estão também envolvidas outras figuras, no caso Fernando Gomes, ainda o chinês Yu Aiming, bem como as empresas China International Limited, China International Fund, bem como a Plasmart International Limited e a Hatter International Limited. Ora, são acusados na prática dos crimes de peculato, branqueamento de capitais, burla por defraudação e ainda associação criminosa. E é, de facto, esta questão que tem que ver com a associação criminosa e a burla por defraudação que está a dominar este segundo dia da sessão de julgamento, que é marcado pela apresentação de questões prévias por parte dos advogados de defesa, Bangula Kemba e também Amaral Gurgel, nomeadamente advogados de Leopoldino Fragoso do Nascimento e de Manuel Helder Vieira Dias Copelipa, entendem que o Ministério Público não agiu de forma correta ao fazer uma acusação desta natureza, já que a Lei 11/2016, a Lei da Amnistia, já retira, digamos que, estes crimes dos seus arguidos, porque são crimes que foram cometidos antes mesmo de 2016. Esta lei da amnistia de 2016 prevê que sejam amnistiados cidadãos que tenham cometido crimes entre 1975 e 2015, crimes com penas abaixo dos 12 anos. Vamos no
num primeiro momento desta sessão que ficou marcado por mais uma troca de mimos entre a juíza da causa, Anabela Valente, os advogados de defesa, Benja Satula e também Bangula Kemba, bem como o representante do Ministério Público, já que a juíza Anabela Valente entendia que a imprensa não teria legitimidade para acompanhar este momento das questões prévias, uma ação condenada pelos advogados de defesa. Vamos ouvir então extratos desta troca de mimos entre as partes envolvidas no processo. Doutor, desculpe. Os órgãos de comunicação social poderão retirar-se e só... Quando se fala em questões prévias, estamos a entrar para o mérito, para as questões de mérito. Crime de burla por defraudação, por exemplo, estamos a falar do mérito. Mas se a defesa entende que os órgãos de comunicação social devem estar presentes, não há problema nenhum. A nós isso não nos molesta, não nos opomos. Divulgação de atos pela comunicação social. A publicidade determina, em princípio, estou a ler o número 2, o direito de, a linha A, assistência aos atos processuais realizados no processo, como é este que estamos a acompanhar. A linha B, divulgação dos atos processuais pelos meios de comunicação social. A linha C, a consulta do processo e a possibilidade de obtenção de certidões, cópias ou extratos de qualquer peça ou elemento que dele faça parte. E o número 3 é o único que diz sobre restrições: a publicidade não abrange os dados, peças e elementos relativos à reserva da vida privada que não constituírem meio de prova, cabendo ao juiz especificá-los por despacho e ordenar a sua destruição ou a respectiva entrega a pessoas que disserem respeito. E agora, voltando ao número 2 do 101, é que o número 2 do 101 diz os casos em que não são permitidas, e aqui, mais uma vez, ontem, por exemplo, não é permitida a autorização, no número 3, antes da tomada de qualquer decisão sobre a publicidade, a divulgação dos atos anteriores, quando tiverem sido colocados sob o segredo de justiça, como já disse o meu colega. E a outra restrição que existe é a tomada de voz e imagem se os arguidos se opuserem. Mas os arguidos não se opõem, porque de facto já estão em asta pública e vieram aqui a este tribunal buscar justiça. E fazem questão que todos os atos sejam captados e divulgados pela comunicação social, em nome do processo justo e equitativo consagrado no artigo 1º da Constituição, no artigo 2º, no artigo 29, no artigo 72. Os momentos iniciais deste segundo dia de julgamento do caso em que são arguidos os generais Manuel Helder Vieira Dias Copelipa e também Leopoldino Fragoso do Nascimento, tal como no dia de ontem, começou também com uma troca de mimos entre o Ministério Público, os advogados de defesa e também os juízes do Tribunal Supremo, no caso a juíza da causa Anabela Valente. A verdade é que continua a decorrer este processo de apresentação de questões prévias por parte dos advogados de defesa que pedem mesmo a absolvição dos arguidos, no caso até o momento já Manuel Helder Vieira Dias Copelipa e também Leopoldino, nos crimes de tráfico de influências, associação criminosa e também branqueamento de capitais. Nós vamos continuar a acompanhar esta sessão de julgamento, estamos só no segundo dia. A previsão é que este processo de questões prévias termine hoje ou amanhã, para depois então ser agendada por parte do tribunal o momento, ou agendado no caso o momento para a audição aos declarantes e testemunhas, que são 38, a destacar aqui figuras como Norberto Garcia, na altura dos factos presidente ou diretor da ANI, a antiga agência de captação de investimento privado,
Estado, também a atual Ministra da Família e Promoção da Mulher, Ana Paula do Sacramento Neto, bem como o advogado e antigo Ministro e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Carlos Maria Feijó, e tantas outras figuras que devem então ser declarantes ou testemunhas neste caso. Vamos a seguir acompanhar esta sessão de julgamento e levar mais informações até a nossa audiência nos próximos momentos de informação. Boa tarde. Boa tarde, Alberto Capitão, e obrigada por estas informações a partir do Tribunal Supremo. A morosidade no tratamento dos processos judiciais e o excesso de prisão preventiva continuam a figurar entre os grandes desafios do sistema de justiça em Angola, apesar de alguns avanços registados. Os profissionais do ramo, ouvidos pela nossa reportagem, mostram-se preocupados. Segundo profissionais de justiça, o setor no país continua a enfrentar desafios e pode levar tempo para acabar devido a fatores como a demora no tratamento dos processos judiciais, falta de infraestruturas, insuficiências de técnicos, entre outros, apesar de alguns avanços já registados. Justiça célere, estamos longe. Não temos infraestruturas, temos insuficiência de técnicos e a demanda é cada vez maior. Aí temos mesmo que dizer que estamos longe. Relativamente ao exercício, ao livre exercício da advocacia, é um trabalho que está a ser feito e também temos que reconhecer que de um tempo para cá tem havido de facto alguma melhoria. Não é ainda o pretendido, mas tem havido alguma melhoria. Temos é continuar a trabalhar para que as aberturas se mantenham e consigamos ligar todos como peças fundamentais para o exercício da administração de justiça no país. Mas não é só o sistema judicial em si que cria impasses. O sistema administrativo também é apontado como grande desafio, não só para o acelerar dos documentos jurídicos, mas para o melhoramento da justiça no seu todo, tal como avança o jurista Francisco Savihemba. Mas ainda assim temos outros desafios e eu posso trazer aqui uma realidade que a mim, de forma pessoal e modesta, tem havido muitas dificuldades, tem a ver com o sistema administrativo, que também pouco contribui para a justiça. Como disse, que não podemos olhar para a justiça apenas no sistema judicial, mas também devemos olhar para o sistema administrativo. Por quê? Porque os cidadãos também que recorrem para os órgãos administrativos para a busca de determinados serviços, a falta de resposta ou a falta de resposta antepada daquilo que possa ser a busca dos serviços pelo cidadão possa caracterizar aqui um recuo da justiça. Claridade e justiça é o que aponta José Domingos, bastonário da Ordem dos Advogados, como caminho para se chegar à uniformidade nos temas legislativos. Muitas situações, os processos mediáticos terminem sem o cidadão saber, afinal, se o réu é culpado ou inocente, porque depois se alega vícios formais e o processo morre por ali. Então achamos que é fundamental que a justiça comece mesmo a ser clara, que o cidadão perceba que houve um julgamento claro, que houve uma decisão justa, né? E aí sim, vamos começar cada vez mais, do ponto de vista de prevenção geral, a desincentivar também o crime. E quanto à prisão preventiva? Mas claro, os mandatários judiciais, em muitas ocasiões, também têm encontrado situações em que o seu constituinte já está em excesso de prisão preventiva, mas ele requer a liberdade condicional e essa liberdade, seja a liberdade provisória, perdão, porque a liberdade condicional é uma outra matéria, não é? A sua liberdade provisória. E muitos são os processos que voltam com um despacho de indeferimento. E depois tem que passar por outras cadeias recursórias, até em certas situações por via do habeas corpus. O habeas corpus, que é uma medida, na verdade, cautelar, que permita um tribunal superior ou o juiz presidente do tribunal da comarca poder apreciar aquelas situações que venham a violar o direito de liberdade do arguido, sobretudo em caso de excesso de prisão preventiva. Morosidade no tratamento dos processos judiciais, faltas de infraestruturas e insuficiências de técnicos continuam a ser desafios para o sistema de justiça em Angola.
Tem desporto para ver no próximo bloco. Roque Sapiri rende Bodunha no comando técnico do Interclube. Vamos à primeira pausa neste jornal. Até já. A ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher participa em Nova Iorque na 69ª sessão da Comissão sobre o Estatuto da Mulher, edição 2025. A governante angolana vai abordar no evento a estratégia nacional baseada no programa do Executivo, que visa a igualdade e equidade do género, assim como o combate à pobreza e inclusão social. O evento, que contou com a intervenção do secretário-geral das Nações Unidas. Este ano, a sessão da Comissão sobre o Estatuto da Mulher marca o 30º aniversário da 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres e a adoção da Declaração de Pequim e da Plataforma de Ação. Nesta segunda-feira foi adotada a Declaração Política, documento que vai revisar e avaliar a implementação da Declaração de Pequim e também da Plataforma de Ação, destacando os desafios atuais e as estratégias para avançar na igualdade de género e no empoderamento das mulheres. A reunião compreende 2 segmentos, o ministerial e o técnico. Durante a sua participação no segmento ministerial, a ministra Ana Paula de Sacramento Neto vai abordar a estratégia nacional que visa a igualdade e equidade de género, combate à pobreza e inclusão social, dentre outras ações em curso em Angola. Além da intervenção no debate geral, prevista para quarta-feira, a governante angolana vai participar em várias reuniões de alto nível, mesas redondas, encontros bilaterais com homólogos e representantes de organismos internacionais. Ana Paula de Sacramento Neto participa ainda na reunião dos ministros responsáveis para os assuntos do género da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC. A Comissão sobre o Estatuto da Mulher é a principal instância da Organização das Nações Unidas, criada pelo Conselho Económico e Social da ONU em 1946. É dedicada exclusivamente a promover a igualdade de género e o empoderamento das mulheres em todo o mundo. O Conselho de Igrejas Cristãs em Angola apresenta nesta terça-feira o relatório de avaliação de pobreza e monitoria dos serviços sociais. O relatório é resultado de avaliações feitas em algumas províncias do país. O Ernesto Jaimes traz as informações agora em direto. Ernesto, boa tarde. Boa tarde, Manuela. Boa tarde à audiência que nos acompanha neste horário. Respondemos a partir do Instituto Nacional de Estatística. Já foi apresentado o relatório sobre a avaliação da pobreza e serviços sociais. As questões de saúde e educação, bem como registros civis, continuam a ser um grande problema para muitas comunidades. De acordo ao relatório apresentado hoje pelo SICA, o Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, num estudo feito pelas províncias da Lunda Norte, Lunda Sul e também Huila. E é importante realçar que neste estudo foi feito ao longo de 2024, entre os meses de julho e agosto, onde se pode então constatar que problemas como a fome, o acesso à educação, bem como também o acesso aos registros civis, ainda se constituem um problema não só para aquelas comunidades, mas para várias comunidades, pois este relatório é apenas uma amostra. Vou à conversa com o bispo da Igreja Metodista, Gaspar João Domingos, que também está neste certame. Boa tarde, em direto para o jornal da Rede Girassol. Apresentados os relatórios, ou o relatório, qual é a apreciação que se faz nessa altura? Muito obrigado pela oportunidade. Dizer-vos que aqui começamos a entender o trabalho da Igreja, que de alguma forma é tida como a parceira do Estado. Ou seja, nos assuntos da nação, a Igreja tem procurado auxiliar o Estado na resolução desses problemas, de sorte é que o SICA, que já vem apresentando relatórios dessa natureza desde o 2010, no entanto hoje aparece uma vez mais para mostrar como vivem as nossas populações, as nossas comunidades.
Naturalmente, isso vem a propósito do relatório ou do que sabemos tem sido o Orçamento Geral do Estado, que obedece à avaliação todos os anos. Entanto, estamos em crer que, pelo Orçamento Geral do Estado, a atenção é dada a todos os setores da vida do nosso país. E por conta disso é que a Igreja procura, junto do interior, entender se verdadeiramente esses valores, esses projetos realmente encontram execução no interior. E então continuamos recebendo relatórios onde nos indicam que os índices ainda continuam muito baixos de atendimento no interior. Mas nós acreditamos que o censo populacional ele vem para trazer uma certa justiça e inclusão a todos os angolanos como cidadãos desse país e que têm o direito de melhorar a qualidade de vida, de sorte que continuamos a dizer que há muito trabalho que temos de fazer, não só como governo, não só como igrejas, como outros atores da sociedade civil, como as ONGs, as embaixadas, e tudo pudermos então para vermos melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Sr. Bispo, eu questiono, apesar de ser em grande parte responsabilidade do Estado acudir a estas comunidades que vivem nestas condições, a Igreja também é chamada. Qual tem sido o papel da Igreja no combate, sobretudo, à pobreza? Bem, nos locais onde a Igreja está presente, o que vemos é que a Igreja acaba se tornando um espaço, um refúgio para muitos membros da comunidade por conta do espírito de solidariedade, de fraternidade que existe nas igrejas. As igrejas, todas as vezes que, por exemplo, recebem doações, quer de dentro do país quanto fora do país, procuram canalizar para essas comunidades. É aquilo que constitui o contributo que a Igreja pode dar, não só apelar a que Obrigada, Ernesto Jaime, por estas informações em direto. E avançamos para outras matérias. Teve início nesta terça-feira a abertura do curso de formação de formadores de violência do género, ministrado pelo Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes. A iniciativa conta com a participação de um total de 48 formandos, entre efetivos do Comando Provincial de Luanda e da Direção de Investigação de Ilícito Penais. Todos os detalhes em direto agora com a Emília Pascoal. Emília, boa tarde. Boa tarde, Manuela Costa, e a si que nos acompanha neste momento. No âmbito das celebrações do Março Rosa, a Polícia Nacional, em colaboração com o Escritório das Nações Unidas sobre Crimes e Drogas, realiza o workshop sobre violência do género, um fenómeno que constitui violação dos direitos humanos, sendo que em Angola as mulheres e as crianças são as principais afetadas. De acordo com a subcomissário Lisbela Romão da Silva, este workshop visa dotar os formandos sobre os procedimentos técnicos e táticos sobre a violência do género. Acompanhe. A respectiva ação formativa tem por objetivos dotar os formandos com conhecimentos e procedimentos técnicos, táticos e tecnológicos, visando a criação de estratégias para a resolução dos problemas baseados na violência do género, capacitar os agentes que aplicam sob procedimentos de prevenção e combate de violência baseada no género, bem como partilhar experiências em torno das técnicas de atendimento às vítimas de VBG. A atual conjuntura socioeconômica que o país vive impõe uma grande responsabilidade aos agentes da Polícia Nacional de Angola e um exercício redobrado aos seus efetivos, que devem possuir competências sólidas para responder e corresponder
com a prevenção e combate à violência baseada no género, bem como a multiplicação de conhecimentos ao efetivo que atende às respectivas vítimas. Por este fato, além do enquadramento do respectivo curso nas festividades da Jornada Março Mulher, a temática ganha relevo, tendo em atenção aos resultados alcançados durante os 30 anos de implementação da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, que assegura a igualdade do género. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, é importante destacar que só com o pessoal bem treinado, aquele que desenvolva competências sólidas sobre procedimentos para a prevenção e combate à violência do género, pode-se garantir um atendimento às vítimas junto das unidades policiais, com valências necessárias, separando o agressor da vítima, no sentido de se evitar a revitimização e garantir assistência policial especializada. Ouvíamos a subcomissário Lisbela Romão da Silva sobre o workshop que acontece durante 3 dias sobre a violência do género aqui no nosso país, sendo que as mulheres e as crianças são as principais afetadas. Esta é uma matéria que vamos continuar a acompanhar. De momento, até já. Boa tarde e continuação de um ótimo jornal. Boa tarde e obrigada, Emília, por estas informações. Vamos falar de desporto a seguir. O treinador dos Palancas Negras, Pedro Gonçalves, divulga nesta terça-feira os eleitos para a dupla jornada de apuramento ao Mundial. Randim Teca, Bastos, Zito Luvumbo estão fora da lista. Hoje, às 15 horas, todos os caminhos vão dar ao auditório da Federação Angolana de Futebol. Tudo porque, neste horário, Pedro Gonçalves vai divulgar os seus eleitos para o duplo compromisso rumo ao Mundial de 2026. A Rede Girassol fará a transmissão em direto da referida conferência de imprensa, que, para já, poderá registrar grandes ausentes na lista que poderá ser composta por 24 ou 25 jogadores. Segundo a nossa fonte próxima, a Federação Angolana de Futebol, é uma certeza as ausências de Bastos Kisanga, Zito Luvumbo e Randim Teca. Um número que poderá mesmo aumentar com o adiamento das estreias de Pululo, Xande, José da Silva e André Vidal. Na convocatória de Pedro Gonçalves poderá também registrar alguns regressos, como são os casos de Manuel Benson e Benny Mukendi. Recordo que Angola defronta a Líbia no dia 20 deste mês em Benghazi e depois recebe no estádio 11 de novembro, no dia 25 em Luanda, a formação de Cabo Verde. Para os Palancas Negras, só a vitória interessa se quiser mesmo chegar pela segunda vez num campeonato do mundo de futebol, onde já lá estiveram em 2006 na Alemanha. A formação do Interclube em menos de 24 horas fez saber aos seus adeptos, sócios e público em geral a saída de Mateus Agostinho Bodunha para a entrada de Roque Sapiri na equipa principal de futebol até ao final da época 2024-2025. Roque Sapiri é o novo treinador da equipa principal de futebol do Interclube, segundo um comunicado do clube feito na sua rede social Facebook nesta terça-feira. Sem clube desde novembro do ano passado, Roque Sapiri, de 51 anos de idade, esteve ligado durante 5 anos ao Sagrada Esperança da Lunda Norte e chega à equipa do Rocha Pinto para ocupar o cargo deixado por Mateus Agostinho Bodunha. De acordo com o comunicado do Interclube, Sapiri vai orientar a formação da polícia até ao final do presente campeonato. Sapiri substitui no cargo outro treinador angolano, Mateus Agostinho Bodunha, que foi afastado nesta segunda-feira depois do empate a 0 na 20ª jornada do Girabola diante do Carmona do Ijo. Bodunha chegou ao Interclube na temporada 2023-2024, sucedendo o português Luís Gonçalves. Com 5 vitórias, 10 empates e 5 derrotas, Bodunha deixa o Interclube na 8ª posição do Girabola com 25 pontos, 25 golos marcados, 14 sofridos, saldo negativo de 9 golos. A jornada 20 do Girabola produziu 13 golos. A partida Petro Luanda City, com 4 golos, foi a mais proveitosa.
A bola voltou a rolar em 8 estádios do país para a jornada 20 do principal campeonato nacional. Em Luanda, no Estádio Nacional 11 de novembro, o jogo Petro de Luanda, Luanda City, foi o mais produtivo da 20ª jornada, com 4 golos apontados, na partida que terminou com o triunfo do conjunto tricolor por 3-1. Em Benguela, no Estádio São Felipe, o Isaac recebeu e venceu a Santa Rita de Cássia por 2-1, numa partida onde foram apontados 3 golos. Em Banza Congo, o São Salvador despachou o Cabo Escorpio do Palanca por 2 bolas sem resposta. No Mundunduleno, na província do Mochico, o Bravos do Maqui e o Ilhete de Benguela empataram 1 bola, num dos jogos de destaque da jornada. Na cidade do Dundo, o Sagrada da Esperança derrotou o Desportivo da Lunda Sul por 1 bola sem resposta, no Derby do Leste. Em Luanda, no 22 de junho, o 1º de agosto e a Académica do Lubito não foram além de um empate sem golos. O mesmo resultado registrou-se no estádio 4 de janeiro, no IS, no jogo entre o Carmona e o Interclube. No Lubango, na Huila, o desportivo local venceu o Libolo por 1 bola sem resposta. A jornada 20 do Campeonato Nacional Girabola Alegria do Povo produziu 13 golos, uma média de 1,6 golo por jogo. O avançado do Ilhete de Benguela, Caporal, com 18 golos apontados, comanda a lista dos goleadores no Campeonato Nacional. A formação verde da Rua Bartolomeu Dias tem o melhor ataque do Girabola, com 38 golos apontados. A seguir, a oposição da Costa do Marfim cria coligação e apela a reformas eleitorais. É depois do intervalo. Os Notícias volta já. Bem-vindos de volta. Dezenas de partidos da oposição na Côte d'Ivoire formalizaram uma aliança antes das eleições presidenciais do país, previstas para outubro. Veja mais no Compacto Internacional. A Coligação para a Alternância Pacífica na Côte d'Ivoire espera fazer avançar as exigências de reforma eleitoral e impor um equilíbrio de poder ao partido no governo. Entre os pesos pesados estão o Partido Democrático da Côte d'Ivoire, o PDCI, o partido mais antigo do país, o Movimento das Gerações Capazes, o MGC, da ex-primeira-dama Simone Babo, e os Jovens Patriotas da Côte d'Ivoire, o COGEP, de Charles Blé Goudé. Mas falta um grande partido da nova coligação, o do ex-presidente Laurent Gbagbo. Com a oposição em 3 blocos, há riscos de os votos serem divididos entre eles, o que poderia beneficiar o partido no poder, a menos que a nova coligação consiga reunir apoios para além das suas fileiras. O analista político Christophe Kofi acredita que o partido do presidente Alassane Ouattara terá algo com o que se preocupar se a votação for para a segunda volta. O ciclone Jude atingiu Moçambique na segunda-feira com ventos de até 120 km por hora e chuvas torrenciais. Causou inundações e danos generalizados em infraestruturas, deixando as pessoas sem casa e sem energia. O Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique disse que a tempestade tropical atingiu o distrito de Mossoril, na província de Nampula, nas primeiras horas da manhã. Os habitantes de Nacala, uma cidade da província, ficaram surpreendidos com a sua gravidade. A situação na região é frágil e as capacidades de resposta humanitária sobrecarregadas na sequência dos 2 ciclones recentes, um em dezembro e outro em janeiro. A Ucrânia atacou Moscovo na madrugada desta terça-feira, no maior ataque de drones da guerra contra a capital russa nos mais de 3 anos de conflito, segundo a agência de notícias Reuters. 2 pessoas morreram e 3 ficaram feridas no bombardeio que provocou incêndios e chegou a suspender o transporte aéreo e ferroviário na região. O Ministério da Defesa da Rússia informou que as unidades de defesa aérea destruíram 337 drones ucranianos durante a noite, sendo 91 deles sobre a região de Moscovo. O prefeito da capital russa, Sergei Sobyanin, afirmou que pelo menos 69 drones foram destruídos ao se aproximarem da cidade em várias ondas de ataques. Um levantamento apontou que o índice de aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ficou abaixo da desaprovação pela primeira vez desde o início do seu governo. Os dados que reúnem média. O 11 Notícias termina aqui. Obrigada pelo carinho de sempre. Já a seguir tem desporto na rede com Bravo da Silva para ver já a seguir. Boa tarde. Fique em paz.